O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é do PR. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aqui da rádio. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando com os ouvintes da Super N. Prazer é nosso, deputado, registrando a participação aqui da nossa repórter Ana Luísa Faria, repórter da Super, repórter também da editoria de política aqui do jornal O Tempo. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Renata. Bom dia, deputado. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Bom, deputado, eu quero começar o nosso bate-papo falando um pouco da questão da política nacional. Afinal, no dia 2 de agosto, já na semana que vem, quando acabar o recesso parlamentar na Câmara, vocês vão votar no plenário a questão da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Eu queria saber o posicionamento do senhor. O senhor vai votar contra ou a favor do presidente Michel Temer? Olha, Rodrigo, eu vou votar a favor da continuidade da investigação, da admissibilidade. Eu entendo que o país ele vive um momento muito importante, um momento onde a força-tarefa da Lava Jato tem feito um trabalho brilhante no país, apontando onde estão os focos de corrupção, e eu não tenho como assumir um compromisso com esse governo de ser um instrumento de obstrução de justiça. Portanto, eu vou votar a favor da continuidade das investigações. E ao longo desse processo todo lá, deputado, o senhor sofreu algum tipo de pressão? Ou o presidente também tentou liberar emenda para o senhor, assim como fez com vários outros parlamentares, para que o senhor votasse a favor dele? Parlamento sempre existe uma pressão muito grande. Toda matéria, ou quase todas as matérias que a gente vota, a gente sofre pressão ou de um lado ou de outro. A pressão, sim, ela acontece, é natural do processo. As emendas parlamentares extras, vamos dizer assim, foi amplamente divulgado em todas as mídias, né? É uma forma de tentar convencer os deputados através de benefícios, né? Cargos no governo, mas que, no meu entendimento, eu tenho que dormir tranquilo com a minha consciência, e dormir tranquilo com a consciência é prestar um serviço que o país precisa nesse momento, que é o de transparência. Eu acredito que a continuidade das investigações pode dar ao presidente Temer, inclusive, a chance de se defender, e ele se diz honesto, que ele prove isso. O governo, então, ofereceu para o senhor emendas parlamentares, ofereceu cargos? É natural. Ofereceram as emendas parlamentares, chamaram para conversar acerca de espaços no governo, mas eu não tenho condição hoje de fazer da Câmara dos Deputados um balcão de negócio. Eu acredito que a gente tem que agir com responsabilidade, principalmente com o futuro do país. Ana Luísa. Deputado, a gente já recebeu muitos deputados aqui no nosso programa, e muitos deles falam que a bancada mineira está muito desunida. O que você atribui essa desunião da bancada mineira lá em Brasília? Olha, a bancada mineira, historicamente, embora seja o meu primeiro mandato, ela não tem fama de ser muito unida, nunca teve, né? Diferente da bancada, por exemplo, do Nordeste, que tem a fama e é realmente muito unida. É aquela bancada que se une, tem as suas divergências internas, mas quando sai objetivando as conquistas, ela é sempre muito unida. Agora, o ponto... não vejo tanta desunião assim na bancada mineira. Nós temos um coordenador, né, que é o Fabinho Ramalho, que tem agido com muita habilidade, é uma pessoa que tem, sem dúvida nenhuma, batalhado o estado de Minas Gerais. E a bancada mineira, ela tem uma característica um pouco mais de posição individual de cada deputado. E você acha que isso é prejudicial assim, para nós mineiros? Eu acredito que sim. Eu acho que em todos os aspectos, em todos os ambientes que a gente está ou trabalha, a união ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente consiga alcançar as conquistas que Minas Gerais hoje precisa. Mas eu acredito que o deputado Fabinho Ramalho ele tem se esforçado para unir cada dia mais a bancada mineira, e eu acho que ele vai ter êxito aí nessa empreitada de trazer um novo tempo, uma união maior para todos os deputados de Minas, consequentemente aumentando as conquistas
para o governo, para o Estado de Minas Gerais em relação ao governo federal. Para mudar essa realidade dessa desunião, dessa dificuldade de articulação da bancada mineira, deputado, o que o senhor acha que precisaria ser feito efetivamente para que a gente não tivesse mais isso? Toda vez chega alguém aqui que fala, olha, a bancada mineira realmente é desunida, desarticulada, o que precisa mudar? Eu acho que o que precisa de mudar é a mentalidade de cada deputado. A gente precisa de aprender um pouquinho com a bancada do Nordeste. Entender que os interesses de Minas Gerais, eles sobrepõem o interesse pessoal de cada deputado. Quando cada deputado mudar a mentalidade, tiver esse entendimento, eu acredito que a gente vai viver um novo tempo e um tempo de união na bancada de Minas. Deputado, a gente tem visto muita gente defender as diretas já no Brasil. Se o presidente Temer cair, o pedido de que houvesse diretas. O senhor é favorável ou o senhor seria favorável à antecipação de eleições? Enfim, qual o seu posicionamento? Olha, eu sou favorável, embora constitucionalmente isso não seja possível no momento, eu sou favorável às diretas já. Eu acredito que num momento de crise institucional, ética, política que o país vive, a melhor forma de tratar essas questões seria deixando que a população brasileira decidisse o futuro do nosso país. Deputado, no ano passado, o senhor se reuniu com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lá em Brasília, para tentar conseguir recursos para o Hospital do Barreiro, para resolver essa novela, essa celeuma que se criou em torno do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro. E naquela época o governo Temer vivia dias assim bastante tranquilos, ainda não tinha saído tanta denúncia, enfim, o governo navegava ali tranquilamente. E aí, do ano passado para cá, essa reunião eu me lembro que foi em julho, que inclusive estava lá em Brasília acompanhando, de lá para cá apareceu esse tanto de denúncia, o governo Temer aos poucos está se desfazendo nesse mar de denúncias de corrupção. Todos esses problemas que o governo tem vivido repercutiram na questão do Hospital do Barreiro, na avaliação do senhor, e o senhor se sente de alguma forma frustrado por ter visto e por ter participado dessas tratativas, dessas negociações, e a gente perceber que ainda hoje o Hospital do Barreiro está longe de funcionar como deveria funcionar e atender a população da região metropolitana? Na verdade, Rodrigo, eu desde a época do ministro Arthur Quioro, ainda no governo Dilma, eu já estava em Brasília pleiteando as verbas do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, depois foi o ministro Marcelo Castro, estive com ele também, e por fim o ministro Ricardo Barros, onde tive a oportunidade de acompanhar o prefeito Alexandre Calil, e onde nesta reunião culminou no compromisso da totalidade da verba para o funcionamento do Hospital do Barreiro. Mas eu acredito que não, embora esse momento ele tenha mudado hoje, o momento está realmente mais difícil para o governo, várias denúncias, o presidente denunciado, já existe um cronograma que até então está de pé para o funcionamento do Hospital do Barreiro. Parece que em novembro funcionará 76% da totalidade do hospital, 343 leitos. Em março do ano de 2018, o hospital ele tem a propensão em funcionar com 100% da sua capacidade. Portanto, pelo que eu entendo e sei, esse cronograma ele está mantido aí para 2018, em março, o hospital funcionar na sua plenitude. Deputado, ainda falando do Barreiro, o senhor está com uma atuação forte ali contra o fechamento de uma companhia de polícia militar. Como é que está essa questão hoje? Na verdade, são 10 companhias da Polícia Militar em Belo Horizonte com a possibilidade do fechamento. Eu sou totalmente contra esta possibilidade de fechamento. Tenho defendido isso junto ao governador Pimentel, inclusive estive com ele, levando o sentimento da população do Barreiro, que o argumento é a implantação de 9 bases móveis comunitárias, né, que isso aí seria suficiente para trazer a segurança e a sensação de segurança para as pessoas no Barreiro. Só que não é assim que a comunidade entende. As pessoas estão muito inseguras, estão preocupadas com a retirada dessa companhia. Estive pessoalmente com o governador Fernando Pimentel. O governador afirmou e determinou a suspensão da retirada da companhia nesse primeiro momento. Vai implantar as 9 bases, das quais eu tive a oportunidade de indicar R$840 mil para que fossem compradas as bases. Então, nesse momento, ele realmente suspendeu a retirada da companhia. Aí a sensação
que a comunidade do Barreiro tem é que a retirada dessa companhia será uma perda muito grande na segurança pública, não só do bairro Teixeira Dias, mas de toda a região do Barreiro. Portanto, nós estamos firmes junto com a população do Barreiro e de toda Belo Horizonte contra o fechamento dessas 10 companhias de polícia, inclusive a 11ª companhia da região do Barreiro. Deputado, o senhor foi o único candidato da prefeitura que apoiou o Calil no segundo turno. O senhor falou que agora que acompanhou o Calil nas obras no Hospital do Barreiro. Eu queria saber como que é a sua participação na prefeitura, se já houve algum tipo de indicação de cargo, como é que está isso? Olha, o prefeito Alexandre Calil, realmente, eu fui o único candidato no segundo turno, né, de quem disputou as eleições, a apoiar o prefeito Alexandre Calil. No momento da aliança com o prefeito Calil, da conversa, da possibilidade de caminharmos juntos no segundo turno, não fizemos nenhum tipo de acordo nesse nível de cargos na prefeitura. Só pedi a ele 2 coisas, que foi a absorção de 2 pontos do meu programa de governo e também uma atenção especial, obviamente, para toda Belo Horizonte, para a região do Barreiro. E o Calil prontamente tem nos atendido dessa forma. Indicações de cargo na prefeitura não há. Teve algumas pessoas que são conhecidas nossas, ligadas, que foram realmente trabalhar na prefeitura, mas em momento nenhum foi indicação do deputado Marcelo Álvaro Antônio. Vou dar um exemplo, o coordenador regional do Barreiro, que é o Valmir Matos, fez um convite ao Rogério, que é uma pessoa ligada a mim, para ser seu chefe de gabinete, que já era uma pessoa da confiança dele. Então foi realmente uma indicação do Valmir, isso aí foi até dito lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas sem nenhuma intervenção da minha parte. Existem algumas informações de bastidores atualmente, deputado, de que se o prefeito Alexandre Calil se candidatar ao governo do estado, ele sai na frente. Já existem algumas pesquisas aí, a gente ainda não tem informação oficial disso, mas já tem aquela conversa de bastidor. Se o prefeito Alexandre Calil sair candidato ao governo de Minas, o senhor o apoiaria diante dessa boa relação? Olha, Rodrigo, é uma tendência, sim. Eu não sei como que isso está sendo construído. Pesquisas, eu também tenho notícia que ele tem aparecido muito bem, mas com certeza o Calil seria uma das pessoas que eu sentaria para conversar, para ouvi-lo, né? E haveria sim uma propensão em apoiar o prefeito Calil. E eu pergunto mais, na tentativa de reeleição do governador Fernando Pimentel, que para a gente fica cada dia mais evidente, como é que o senhor se posicionaria? O senhor tem uma boa relação? O senhor até falou agora há pouco que foi se reunir com ele em relação à questão das companhias de polícia, ou da companhia de polícia lá do Barreiro. Como é que ficaria o posicionamento do senhor e do seu partido PR? Bom, do meu partido, nesse momento, Rodrigo, eu não tenho condição de falar, mas por mim, eu acredito que a gente precisava de botar os dois na mesa, o governador Fernando Pimentel e o Calil, para ver se chegava num consenso entre os dois, que para mim seria o modelo ideal. O governador Fernando Pimentel ou o Calil são 2 bons candidatos ao governo de Minas, que a gente tem realmente uma proximidade, um carinho muito grande. Deputado, nessa 6 meses de mandato do prefeito Calil, eu queria saber como que o senhor avalia, o que o senhor destaca que ele fez de bom já para a cidade de Belo Horizonte. Aliás, 8 meses, né, quase. Sim, são 8 meses de mandato. A gente sabe que sempre o primeiro ano de mandato ele é muito difícil para qualquer gestor, para qualquer prefeito, mas eu tenho uma avaliação muito positiva da gestão do Calil nesses 8 meses. Tem sentido isso nas ruas, as pessoas têm elogiado, principalmente na área da saúde, Ana Luísa. Na área da saúde, o Calil, ele realmente tem se desdobrado. A própria conquista, né, da verba do Hospital do Barreiro, à medida que for habilitando os leitos, o governo federal tem um compromisso de pagar. A gente sabe que os centros de saúde de toda Belo Horizonte faltava coisas básicas como esparadrapo, fita, né, para medir a glicose, e o prefeito Calil, num esforço, ele tem conseguido regularizar todo o atendimento no sistema público de saúde da cidade de Belo Horizonte. Portanto, eu tenho uma avaliação positiva desses 8 meses de mandato iniciais do prefeito Calil.
Deputado Marcelo Álvaro Antônio, que é o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, conversando com a gente nesta manhã de segunda-feira. Deputado, o senhor no ano passado candidatou-se à Prefeitura de Belo Horizonte e ficou com algo em torno ali de 2%, 3% dos votos. O que aconteceu que a campanha do senhor não conseguiu decolar efetivamente para que o senhor tivesse uma votação pequena? Olha, Rodrigo, eu atribuo muito isso também ao meu desconhecimento na cidade naquele momento, né? Eu sempre fui muito conhecido na região do Barreiro, mas não em Belo Horizonte. E também a falta de estrutura. A gente sabe que numa campanha majoritária a estrutura ela é fundamental, o tempo de televisão. Então, um conjunto de fatores que nos manteve aí com 2,5%. O Alexandre Calil e o João Leite se consolidaram na frente no primeiro turno, e essa tendência, até mesmo do voto útil, né? As pessoas têm essa tendência em votar naquelas pessoas que configuram a frente do processo eleitoral. Portanto, eu atribuo a isso, a falta de estrutura, pouco tempo de televisão e o desconhecimento dos eleitores em relação a mim naquele momento. O senhor é um deputado de primeiro mandato. O senhor acha que uma campanha como essa, a Prefeitura de Belo Horizonte, ajuda a firmar o nome do senhor junto ao eleitor e tem, de repente, algum sentido útil numa candidatura do senhor em 2018 novamente a deputado federal? Sem dúvida nenhuma. É uma campanha majoritária, ela sempre proporciona uma visibilidade muito grande na cidade. Hoje, a avaliação que eu tenho e que eu sinto nas ruas é que nós tivemos uma campanha limpa, propositiva, uma campanha sem atacar ninguém, não entramos em jogo baixo, em jogo sujo, apenas apresentamos propostas para a cidade de Belo Horizonte. E isso tem sido reconhecido nas ruas, e eu tenho sentido que realmente pode dar uma contribuição sim na reeleição. As pessoas elas já me conhecem e eu tenho certeza que pode ser aí um ponto muito favorável para a nossa reeleição em 2018. Pois é, e como é que está a chapa do PR hoje, deputado? O senhor evitou falar em nome do partido, tem algum problema nisso aí? Não, Rodrigo, não há problema, é porque eu ainda não reuni com a executiva estadual do partido para a gente debater como vai ser o processo eleitoral em 2018. A chapa, na verdade, nós estamos aguardando como que vai caminhar a reforma política na Câmara dos Deputados. Se vai mudar o modelo, né, político, eleitoral, se vai ser o distritão, se permanece o modelo proporcional, porque para cada modelo existe uma estratégia diferente na construção de chapa. Portanto, nós estamos aguardando até o mês de setembro, que certamente vai estar definido qual será o modelo eleitoral político do nosso país, para aí sim o partido tomar um posicionamento estratégico em relação a isso. Deputado, qual modelo mais te agrada mais? O que me agrada mais é o distritão. Por quê? Porque, para mim, é um modelo mais justo. Os mais votados, se são 53 deputados estaduais, 77 federais, são os mais votados que vão ocupar a cadeira. Inclusive, eu acredito que é o modelo de maior aceitação popular. E também respeitando a proporcionalidade, respeitando a vontade efetiva da população. As pessoas não entendem como que um candidato, por exemplo, a vereador em Belo Horizonte, perde a eleição com 7 mil votos e o outro ganha com 3 mil votos. Então, esse sistema, modelo proporcional de eleições, isso não entra na cabeça da população. Ok, deputado, a gente tem uma participação aqui de um ouvinte, o Henrique Dias. Ele mandou uma pergunta pela live, pelo Facebook. Ele diz que é do bairro Tirol, da região do Barreiro, que está super ligado na entrevista. E uma pergunta para o deputado: se a sua campanha pela prefeitura em 2016 decolasse, se o senhor fosse eleito, sua prioridade maior, caso fosse prefeito, seria pela saúde, pela educação ou pela mobilidade urbana? E o metrô no Barreiro ainda é um sonho distante? Qual que é o nome dele? Desculpa. Henrique Dias. Henrique, um prazer falar com você aqui através da Rádio Super N. Olha, Henrique, o meu mote de campanha, na verdade, o meu carro-chefe de campanha sempre foi o projeto do BH Vidas, que acaba englobando a saúde, a educação, né? São grandes equipamentos públicos, como hoje funciona em Recife, o Compass, onde proporciona uma série de benefícios e atividades para a população mais carente da cidade. Na verdade, a minha intenção como prefeito de Belo Horizonte seria fazer mais para quem precisa mais. Então, esse era meu principal objetivo como prefeito de Belo Horizonte. A segunda pergunta...
Era sobre o metrô. Metrô. Isso, ele é um sonho distante? Olha, Henrique, a gente tem que falar aqui a verdade e com transparência. O metrô é um sonho distante, principalmente pelo momento atual que o país vive. Essa insegurança do governo, se fica, se sai, e a questão orçamentária do país hoje, realmente ela está muito complicada. Mas vamos continuar lutando pelo metrô do Barreiro, não vamos descansar enquanto a gente não vê essa linha 2 virando realidade no Barreiro. Isso aí é topo da nossa agenda e vamos continuar lutando com qualquer governo que seja para que possa ser incluído o metrô do Barreiro na LDO, na LOA, e assim a gente consiga ver a população do Barreiro atendida. Bom, deputado, a gente está caminhando para o final da entrevista. Quero fazer uma última pergunta para o senhor. Na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no ano passado, o senhor, a exemplo de muitos outros parlamentares, diga-se de passagem, dedicou aquela votação e aquele momento aos seus parentes, aos seus filhos, até esqueceu de dedicar, voltou ao microfone e fez aquela dedicatória. E muita gente encarou aquilo como algo negativo. O senhor faria diferente? O senhor se arrepende de ter feito a votação daquela maneira especificamente? Olha, existe todo um contexto, Rodrigo, em torno disso. Eu tinha feito uma viagem internacional, representando a Câmara em um congresso, fiquei uma semana fora do país, fui direto para Brasília, já tinha uma semana que eu estava em Brasília, ou seja, há 15 dias sem ver os meus filhos, sem ver a minha família, a minha esposa, e isso aí realmente mexe muito com a gente. A vida de um político, só quem está perto e conhece sabe. Muitas vezes a gente sacrifica muito a família. Então, naquele momento, um momento tão importante para o país, eu não vi problema nenhum em citar os meus filhos, até porque eu fundamentei o meu voto naquela oportunidade. Falei que analisei todo o processo, ouvi as vozes das ruas. Então, se eu tivesse simplesmente lembrado da minha família, tudo bem. Mas eu fundamentei o meu voto e lembrei dos meus familiares, não vi problema nenhum naquele momento. Pelo ato do nervosismo, realmente acabei ali deixando de falar o nome de um filho e voltei sim para falar o nome dele, porque a política passa, o meu filho é meu filho para sempre. Então, eu não deixaria nunca de citar o nome dele. Tá certo. Deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Rádio Super Notícia. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renata. Obrigado, Ana Luísa. Um grande abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Super N.